Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me conhece e para quem não me conhece. Eu sou Diego Moreira, eu sou psicoterapeuta aqui há quase 5 anos já atendendo centenas de pessoas e eu venho por aqui de vez em quando não, né? Praticamente está sendo toda semana e quando eu consigo mais de uma vez por semana, com algumas pílulas aqui de sanidade para a gente conversar um pouquinho, tu tentar manejar um pouquinho a loucura do que é essa tua vida. Olha só, vamos lá. Quero falar de um assunto massa hoje, que é o seguinte. Estava conversando com a minha mulher, com a Alana, né? E eu estava vendo o seguinte: tem um tipo de discurso que a gente ouve nas internets, que é o seguinte, né? Às vezes a pessoa diz assim, olha, determinada... No caso era sobre, sei lá, uma coisa no dente, né? Tipo assim, não sei o que no teu dente pode levar a ter câncer. Bom, e aí o discurso era esse, né? Assim, olha, o fulano falou que quando a gente tem não sei o que no dente pode aumentar a chance de a gente ter câncer. Ok, fulano falou, então amém, é isso. Só que aí me surgiu um tipo de uma postura, que é o que eu quero trazer para vocês hoje. Vou explicar daqui a pouquinho, mas deixa eu finalizar a história. Que é o seguinte, né? Você olha, peraí, uma chance. Tá, mas eu falar que tem uma chance, isso vai de 0,0001 até 99,999%, né? Só que faz toda a diferença a forma como eu vou me relacionar com esse problema, se a chance foi 99,9999% ou se a chance for 0,0001, né? Então, primeiro, né, muito cuidado quando a gente ouve alguma coisa. Tal coisa tem tal chance de acontecer não sei o quê. Isso é meio estranho, né? E por isso que hoje eu quero falar com você sobre dois tipos de postura que a gente pode ter na vida, que um é a postura lógica e outro é a postura dialética, né? A primeira, a postura lógica, qual é? É a postura lógica onde a gente ouve alguma coisa, a gente lê alguma ideia vinda de alguma autoridade, de um professor, um autor famoso, ou ainda um profissional que é respeitado, querendo ou não, ou eu mesmo falando aqui, não, o Diego falou, então eu vou levar a partir de uma postura lógica isso aqui, algo, eu vou deliberar, eu vou dizer amém, amém, é isso, é assim, né? E vou aceitar as coisas como elas são e eu vou levar minha vida a partir dessa crença que me foi informada, essa verdade que me foi informada, e eu simplesmente vou deliberar de modo lógico, né? Então, se isso é verdade, então, tananana, né? Se existe uma chance de eu ter câncer por causa de um negócio no meu dente, então eu vou ir ver um dentista biológico para resolver e não ter a chance de ter um câncer. Só que, claro, né? Olha, se eu não questiono essas coisas, se eu não reflito em cima dessa coisa que me foi informada, eu tenho um problema, né? Qual é o problema? Porque assim, claro, essa afirmação ela até pode ter um lugar. Eu estou olhando aqui para baixo porque estou pegando as minhas anotações aqui para poder a gente manter uma certa ordem, senão isso aqui vai ter, sei lá, 2, 3 horas, né, de aula. Eu sou um pouco prolixo, né? Então, olha, se eu aceito aquilo sem, se aquela verdade, sem ter um recheio de testemunho pessoal, quero dizer, né, sem eu ter experimentado aquilo de fato, sem eu ter visto com meus próprios olhos, percebe que ao menor sinal de contradição cai por terra. Sei lá, a gente vê muito isso na questão de religião, né? Por exemplo, sei lá, o cara tem religião, mas ele não experimentou algo daquela religião, né? Ele simplesmente veio por uma estrutura que já estava preparada e ele é cristão. Sabe, no Brasil, geralmente é assim, né? É cristão e tal, mas ele não teve uma experiência com o Deus, etc. Por quê? Porque quando a gente tem uma experiência daquela verdade mesmo, é muito difícil cair por terra essa verdade, né? Que a gente assumiu. Só que quantas coisas, quantas verdades a gente assume como verdade ou né, quantas crenças a gente assume como verdade, que a gente não tem um recheio experimental. A gente só ouviu falar e assumiu aquilo como verdade. Às vezes algo tomado por si, ou seja, o Diego é assim assado, o fulano é assim assado, e eu tomo aquilo por verdade, e assim eu levo adiante sem nunca ter recheado aquilo com experiência. Esse é o problema, né? Que é o menor sinal de contradição, essa é a postura lógica mesmo, né? Quando eu tenho uma coisa lógica, no menor sinal de contradição, eu jogo todo por terra aquele encadeamento daquele argumento, né? Ou seja, aquele argumento, ele chegou num absurdo, eu jogo tudo fora, né? Mas quando eu tenho uma experiência por trás, né? Ou seja, eu vi isso, Diego, eu observei isso, não importa muito o encadeamento lógico, porque eu vi, eu sei que aquilo é verdade. Vai ficar mais claro ao longo da nossa conversa aqui. Depois a gente tem uma segunda postura, que é uma postura dialética. Como assim uma postura dialética? Que ao invés de eu só aceitar aquela verdade e seguir por diante, eu me pergunto, né, assim, olha, por que mesmo que isso aqui é verdade? Olha, será que não poderia ser de outro jeito? Será que não poderia ser ao contrário? Será que
sei lá, por questão do dente, será que eu ter um problema no dente não seria o contrário? Não poderia diminuir a chance de eu ter câncer? Ok, né? Isso faz a gente pensar um pouco mais. Né? Olha, como seria se fosse diferente? Eu faço um exercício imaginativo, eu apresento uma antítese para aquela tese que eu supus que era a verdade, para poder seguir adiante e tentar chegar numa síntese, né? Uma forma mais adequada de ver o mundo. Essa postura aqui, ela não é só daquele aluno chato, né? Então, Diego, então quer dizer que eu vou ser igual aquele aluno chato na vida, que só repete tudo que o professor fala, faz umas... Não, não é. Mas é de algum modo daquele bom aluno, né? Porque é isso, na vida nós somos meio que alunos mesmo, a gente está constantemente aprendendo. Eu estou aqui na beira dos meus 30 anos, né? Tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo, é muito, muito bobo. Olha, tem algumas coisas que eu tenho como verdade, são poucas verdades que eu tenho certeza mesmo que são verdade. É muito melhor nós termos poucas verdades que a gente tem certeza que é verdade do que um monte de coisas que são a grande chance de ser verdade, 99,9%. Por quê? Porque cai por terra, né? Não, mas isso aqui eu vi. Eu tenho certeza disso como o chão que eu piso. É algo que eu vi, que tenho experiência por trás. Ah, mas aí vem alguém e apresenta um argumento que contradiz aquela minha experiência. Tá, mas beleza, a opinião não é maior do que o fato. Eu vou ter que talvez rearranjar uma explicação para aquilo que eu vi, mas aquilo que eu vi, eu vi. Né? Percebe? São coisas diferentes. Eu testemunhar algo e eu explicar o que eu testemunhei são coisas diferentes. Entende? Não é só porque eu testemunhei que necessariamente eu vou ter uma explicação e só porque eu testemunhei que eu vou ter a explicação melhor de todas. Não, talvez alguém explique melhor, talvez não, alguém não explique, talvez outra pessoa explique de um jeito, eu explico de um jeito assado, mas o que eu vi, eu vi. Né? Então, essa postura desse aluno, né, digamos assim, esse bom aluno, ele tem uma certa malícia nas suas perguntas. Né? É aquele que busca se aprofundar realmente naquilo que está sendo dito, que realmente faz, procura encontrar o sentido, se certificar se aquilo realmente faz sentido, que aquilo não se desfaz ao menor desafio. Ele propõe perguntas um tanto quanto maliciosas para ver se aquela verdade se sustenta ao juízo crítico. Né? E esse método de fazer perguntas, assim, é mais antigo que cagar sentado, né, gente? Porque é algo que já está dentro da maiêutica socrática, a gente vai ver isso desde antes de Cristo, né? Nós vamos ver, inclusive, hoje, dentro das técnicas de cognitivo comportamental, que, inclusive, no setting terapêutico é utilizado. Isso, olha, mas por que é assim? Questionar determinadas crenças para ver se elas realmente têm um fundo de verdade. Né? Porque só assim realmente a gente vai atingir uma verdade mais sólida. Se tu tá simples... Olha, tu vê assim que tu tá, muitas vezes, só aceitando algo porque um fulano de tal falou. Porque o Diego Moreira falou, eu vi lá no vídeo dele que é assim... Né? Mas não, é mais sustentável aquelas que assim, não, eu mesmo examinei, eu mesmo testei isso e eu vi que isso se sustenta. Né? Agora, quando a gente fala de uma postura lógica de modo precipitado, a gente pode encadear uma série de ideias falsas a partir daquela premissa, entende? A gente pode construir um castelo de areia, praticamente, né? Onde os alicerces, não, nem precisa ser de areia, mas as fundações é de areia desse castelo. Porque, olha, é como num tribunal. Vamos imaginar que assim, olha, vamos lá, tá eu e tu num tribunal, certo? E vamos supor que eu sou o advogado de defesa e tu a testemunha que viu o réu, sei lá, dar uma facada no fulano. E eu venho e mostro N provas de que o réu estava num lugar assim, assado, que na faca que pegaram de evidência tinha a digital de fulano de tal. Ou seja, eu tenho todo um cadeamento lógico para te provar que o réu não estava na cena do crime, mas tu viu o réu. Tu viu o réu dando uma facada no fulano e sim, tu tem certeza, tu viu como tão claro quanto a luz do dia. Tu viu o réu dando uma facada no fulano. Percebe que o teu testemunho, ou seja, cara, não importa as provas que eu, como advogado de defesa, estou trazendo, não importa, porque tu viu. Bom, beleza, tem que ter uma outra explicação. Talvez você vai dizer, olha, eu não sei o que vocês fizeram aí, se vocês montaram um álibi, se alguém está mentindo, é uma coisa, mas eu vi o fulano dando uma facada no outro. Ponto. Esse fenômeno eu vi. Então, olha, a postura do testemunho, né? Ou seja, se eu assumo que algo é verdadeiro, por exemplo, retiro o teu testemunho, provavelmente vão absolver esse réu, né? Vão dizer que ele é inocente. Mas quando se acrescenta o teu testemunho, provavelmente vão julgar esse réu como culpado. Tanto que num tribunal o que vai acontecer? Talvez tentem descredibilizar o teu testemunho, né? Para ele dizer, olha, esse cara tem interesse que esse fulano seja culpado.
e etc. Então, se eu assumo que algo é verdadeiro, sem ter de fato visto, sem ter visto compreendido, eu posso acabar de fato construindo todo um raciocínio torto. A gente vê isso entre as religiões, por exemplo, né? Hoje as religiões, claro, as religiões são vistas de um modo sem dizer, olha, existe uma religião verdadeira? Não, é uma coisa meio self-demand, assim, né? Tipo, olha, a que me serve é a minha. Cara, não tem como todas serem boas e verdadeiras, não tem como. Ou uma é verdadeira e a outra é errada, e as todas as outras são erradas, ou não. Não tem como elas se coadunarem ali numa grande e magnífica religião, não, elas se contradizem. Só que olha o que acontece, ainda mais na questão da religião, como tem todo um contexto cultural, as pessoas acabam vivendo em cima daquela lá, supondo que aquilo é verdade, e aí vamos supor que a tua religião não era verdade, e alguém veio e te apresentou, ou talvez tu teve até uma experiência diferente que acaba colocando em xeque aquilo. Só que, olha, tu já construiu uma série de raciocínios ao longo da tua vida, supondo que aquilo era verdade e assim por diante. Vamos pensar talvez uma traição, né? Não, eu criei ao longo de 20 anos aqui, criando a ideia de que meu cônjuge jamais me trairia, que ele seria fiel até que ele trai. E aí entra aquela neurose, eu tentando justificar com raciocínios e etc. E eu acabo não conseguindo aceitar a realidade. Por quê? Porque eu já construí N raciocínios e argumentos. Eu já elenquei N posturas lógicas em cima dessa verdade que não era tão verdade assim, né? Ou seja, olha, meu cônjuge jamais vai me trair porque eu jamais trairia. Só um tolo vai dizer isso, né? Tipo assim, olha, beleza, tem uma grande chance de nos trair, porque eu conheço o caráter dele, mas, dada a circunstância, a ocasião faz o ladrão, né? Olha, o cara não é um santo, a minha mulher não é uma santa. Então, claro, ela vai ter talvez pecado ali em ter se colocado em determinada ocasião, X ou assado, né? Então, quando a gente tem, né, uma certa humildade de falar assim, ó, eu não sei se isso é verdade. Eu apenas li e ouvi falar. A gente se salva de cair numa contradição. Então, não, isso aqui é opinião minha? Isso aqui eu ouvi, eu li em algum lugar. Por isso que é importante a gente fazer um mapeio. De onde é que eu tirei as minhas ideias? Olha, de onde tu tirou essa ideia? A maioria das nossas ideias não são nossas. Parece que são simplesmente porque a gente esqueceu a origem, a fonte delas. Mas chegou aqui de algum modo. Eu vi na televisão, quando eu era criança, meu pai e minha mãe me falaram, o meio que eu vivo me informou esse tipo de coisa, eu estou enviesado. Claro, para eu saber da onde eu tirei. No momento que eu sei da onde eu tirei aquela ideia, eu consigo me colocar numa postura dialética para talvez ouvir um outro lado, etc. Daí tirar uma síntese e chegar na verdade. Não quer dizer que a verdade é impossível, simplesmente porque é tudo meio que enviesado. Não, eu sei o viés e eu sei a verdade. Claro, eu vou ser tolo se eu pegar isso de maneira boba, como se não fosse enviesada, como se não fosse parcial. Aí sim, provavelmente eu vou ficar vendo só uma parte da realidade. Então, quando a gente tem um testemunho genuíno, tudo se torna mais sólido, né? Se eu vi alguém cometer uma ação, pouco importa se 10 outras pessoas apresentam provas de que aquilo não aconteceu, né? Eu tive lá, eu presenciei. E claro, e aí porque eu presenciei, isso se transforma numa convicção real, algo que a gente viu, que a gente vivenciou, e não só que a gente ouviu falar. Isso é muito importante, né? Claro, quando a gente pensa assim, talvez os velhos, né? Os velhos têm sabedoria por serem velhos. Tá, de fato, eles viveram muito tempo. Mas não necessariamente eles sabem explicar aquilo, né? Eles sabem dizer aquilo que eles viram. Por isso que é muito bom quando a gente ouve velho contando história, porque ele está contando o que ele viu e o que ele passou. Agora, quando ele tenta, de repente, abstrair, generalizar, criar um conceito, às vezes se perdem. Então, às vezes aquela falácia de autoridade, né? Ah, eu sou mais velho do que tu, eu sei dizer. Não, tu sabe do que tu viveu. Tu pode me contar o que tu viveu. Agora, para explicar, pode ser que eu saiba explicar melhor o que tu dizes, né? Se não, por exemplo, assim, na terapia, né? Eu sou psicoterapeuta, senão a terapia a gente só poderia fazer com senhores e senhoras de 90, 100 anos de idade, né? Não quer dizer, né? A capacidade intelectual de racionalizar, abstrair aquela vivência, aquela história para um conceito, claro, isso é uma coisa. Agora, tu narrar o fenômeno, aquilo que tu experimentou, realmente, isso aqui tem uma sabedoria que só tu saboreou, né? Sabedoria vem de sapere, de saborear, né? Então eu gosto de dizer que a verdade, ela é um princípio de saúde mental, né? Quando a gente está com os pés na verdade. E olha, a verdade em cada situação da vida, ela pressupõe uma coerência interna, né? Por exemplo, uma coisa é eu dizer, não tenho medo de doença, estou tranquilo com a morte. E aí aparece um exame alterado e eu entro em pânico, né? Ela fez um exame de sangue, nossa, entrei em pânico. Tem uma incoerência, né? Percebe? Que me inquieta, que me tira do meu centro, porque me coloca em conflito.
porque eu assumi como verdade, eu tô querendo ser esse cara que não teme a morte, que não tem medo de doença, mas na verdade eu temo. Eu não tô sendo coerente, né? E muitas vezes, para evitar enfrentar essa desarmonia, a gente inventa verdades paralelas ali ou racionaliza para não encarar o que incomoda, né? Mas se eu com humildade, pessoal, né? Se tu com humildade olha para dentro e vê assim, olha, puxa, isso aqui dá medo mesmo, né? Eu vou ter a chance de dissolver esse conflito. Por quê? Porque eu estou recrutando o meu testemunho, olhando para dentro, inclusive, né? Sem medo do que eu vou ver, sem medo de encarar fenômenos que podem gerar conflitos e contradições naquilo que, por postura lógica, eu criei. Entende? Aquilo que eu tinha como verdade, olha, jamais ter medo da realidade. Não tenho medo de ver determinada coisa e isso colocar em xeque algo que eu acredito. Tolice, né? Se é algo que tu acredita é porque aquilo não tem base de testemunho, tu não tem vivência daquilo mesmo, né? Então, olha, essa sinceridade, ela muitas vezes ela é humilhante mesmo, porque a gente descobre coisas sobre nós que a gente de repente assim, olha, eu não sou tão bom quanto eu achava. Essa reflexão ela é importante, mexe com o nosso ego, né? Mas é precisamente aqui que mora o crescimento, né? Onde a gente deixa de lado uma autoimagem, onde a gente deixa de lado o nosso ego velho e rígido, a gente deixa ele morrer para nascer algo mais verdadeiro e maduro. Essa é a real, né? E aí, se a gente for capaz de parar com um moralismo raso, de dizer assim, isso é errado, pronto, acabou, então muda logo. Assim, não. A gente abre espaço aqui para compreender que, às vezes, a pessoa faz o que faz porque é o melhor que ela consegue com os recursos que tem. E eu também. A gente é capaz de olhar e dizer, olha, cara, aqui realmente eu errei, eu poderia ter feito melhor. E aqui, puxa, aqui foi limitação mesmo. Eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha. E, puta, meu pai e minha mãe também fizeram o melhor que puderam com os recursos que tinham. Mas isso observando. Não quer dizer que é sempre assim, porque senão a gente está passando pano para si e para os outros também. Não é assim, né? Agora, se a gente troca esses recursos, se a gente oferece tijolinhos aqui de melhor qualidade, a pessoa ou nós podemos construir algo muito mais sólido e virtuoso. Bonito isso, né? Só que é preciso o respeito pelo processo de cada um. Agora, na prática terapêutica, se a gente for pensar, né? Se um paciente diz assim, eu estou viciado em tal coisa e quero parar. Não adianta ficar num discurso moralista, né? Dizer, isso é errado, para com isso, né? A gente tem que tentar entender assim, olha, realmente é um vício? Ou é só falta de vontade? É uma fuga emocional ou é uma crença mal fundamentada ali que em torno do que é ser viciado, né? Eu falo assim, eu sou viciado em, sei lá, Elton John, não consigo parar de ouvir Elton John. Meu irmão, peraí, o mau uso das palavras, da linguagem aqui também vai dificultar, né? Peraí, não é bem viciado isso, né, cara? Então a tua crença vai se fundamentar de um modo diferente, né? Tu vai enxergar o mundo de um modo diferente. E a gente só descobre realmente mergulhando nisso, fazendo perguntas, né? Cavucando ali as experiências concretas. Só que aí para isso que o terapeuta precisa ter certo uma veia filosófica, né? Eu digo que o terapeuta está entre o poeta e o filósofo. Uma veia filosófica porque um rigor com a verdade. E poético porque ele é capaz de explorar possibilidades e as hipóteses com empatia. Se colocar ali naquela experiência do outro, né? Quando a gente só decora técnica e teorias, a gente fica sem substância para acompanhar o outro na dor dele, né? Ou seja, por outro lado, assim, se a gente só fica numa abstração poética, sem rigor, a gente se perde realmente em palavras vazias. Entende isso que eu quero dizer? Em algumas situações, meus queridos, olha, a gente vê que a pessoa não quer realmente mudar por completo, né? Ela só quer consertar uma parte do problema, mas sem abrir mão ali de certos ganhos. São os ganhos secundários que fala, né, da situação atual. É como assim tocar uma música num outro tom, mas mantendo uma nota na tonalidade antiga. Fica esquisito, né? Fica fora do lugar. Não dá para ser assim. A verdade ele exige que todo o resto se adeque ao entorno dela, se harmonize em torno dela, né? E a mudança genuína ela pode ser maior do que a gente imagina. Então, olha, quando eu coloco em xeque as minhas certezas, até sobre mim mesmo, eu posso descobrir que eu não sou tão corajoso quanto eu pensava, tão estável, tão fiel, tão maduro, né? Eu posso ver que em certas ocasiões eu estou me enchendo de orgulho e em outras eu me saboto por preguiça ou simplesmente por insegurança, né? Tudo bem, não tem problema. O ponto aqui é reconhecer. É eu parar e olhar o que seria de mim sem determinada coisa, o que seria de mim sem minha família, o que seria de mim sem essa coragem. E talvez eu perceba que assim, puta, eu preciso contar a história de que eu sou muito corajoso, porque eu tenho um ganho secundário muito grande quando eu digo que eu sou determinada coisa. Eu gosto de me vangloriar.
Falta humildade, né? Mas é nessa humildade de perceber que talvez eu não sou tudo aquilo que eu achava, que nasce uma coerência maior consigo mesmo. Isso é muito legal. Então, realmente, inclusive, para a própria religião, como eu falei. Essa coisa de herdar a religião da família. Você, cara, vai, não tem medo de questionar. Se aquilo é verdade mesmo, aquilo vai se sustentar. Não é, de novo, não é ser aquele aluno chato, mas é buscando a experiência mesmo, buscando a verdade. E até na questão da religião, né? Deus jamais vai ser digamos assim, um chato ou vai te punir por buscar a verdade. Pelo contrário, claro, existe, digamos assim, não é aquela coisa, né? Para se fazer um omelete tem que quebrar alguns ovos, não. Mas a procura pela verdade, essa sinceridade, essa humildade, né? Então, assim, por fim, eu quero lembrar que, assim, olha, que a gente precisa levar, até isso aqui que a gente está conversando, a gente precisa levar para a vida real, para a relação com os nossos amigos, com a família, com a comunidade, é criando vida ao redor da gente, é testemunhando a vida e, claro, no bom uso da razão, criando conceitos para, inclusive, entender melhor as coisas, né? Se formando, buscando recursos, vendo aqui, né? Sei lá, maratonando os vídeos aqui, se inscrevendo, curtindo esse para me ajudar aqui também, para tentar entender, colocar nosso intelecto para trabalhar em cima das nossas experiências e não em cima daquilo que a gente ouviu. Só que para isso a gente precisa viver. A gente precisa criar vida ao nosso redor. Então, de repente, vive um pouco mais, né? Experimenta um pouco mais. Mete o louco na moralidade. Isso que eu digo. Tem um vídeo por aqui também que eu falo sobre meter o louco na moralidade. Suga o tutano da vida, né? Vai dizer o Turô. Né? Ou seja, vive, cara. Cria experiências. Testemunha mais. Fatos valem mais do que opiniões. Claro, sem se perder no meio do caminho. Mantendo uma certa humildade, sinceridade e também não achando só porque tu tem muitas experiências, tu é um bambambam. Às vezes tu tem muitas experiências, tu pode narrar os fenômenos que tu viu e viveu. Nossa, talvez tu não tenha a melhor explicação para eles, né? A explicação para eles realmente ela vai deter tempo, a razão demora um pouco mais para trabalhar. Tá bom? Postura lógica, postura dialética. Não tomem puramente tudo que vocês ouvem. Eu tenho grandes chances de não sei o que. Cara, se não falou a porcentagem, se não falou, seja, questiona, cara. Entendeu? Seja chato. Questiona aqui. Comenta aqui embaixo. Coloca aqui as crenças que tu acha que tu não questionou. Questiona aqui mesmo nos vídeos pra gente conversar. Tá bom? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Te vejo no próximo. Não faz nada que eu não faria. Até mais.